tarde a todos. É sempre um prazer estar de regresso aqui no Lisbon, no Data and AI Forum, uma iniciativa que a Noise lançou já há uns anos e tem de facto marcado o nosso mercado relacionado com Big Data, AI, Analytics. Acho que já é hoje um marco no segundo semestre do ano para olharmos um pouco para aquilo que são as principais tendências ao nível do Big Data, do AI e entendermos como é que essas tendências têm vindo a influenciar as nossas organizações. E hoje temos aqui um painel que acho que é muito relevante, porque hoje, quando nós, IDC, perguntamos aos CEOs, aos responsáveis máximos das organizações, há dois temas que estão na agenda. Um é conseguir gerar mais receita através dos dados e do digital, e por outro lado é garantir também a segurança das organizações nessa economia mais digital. E acho que hoje temos esse painel aqui, onde vamos tocar nos dois temas, estão interligados e estão sempre associados. E temos aqui um painel, acho que fantástico, porque temos aqui a Daniela, que enfim, tem aqui uma carreira longa ao nível dos dados e hoje é Delivery Manager Data e Analytics na Sonai. E, portanto, vai nos dar aqui uma visão mais de quem mexe com os dados e quem tem que criar valor para o negócio utilizando os dados. Depois temos o Paulo, também já tem estado connosco também em algumas outras conferências, que é o responsável de segurança na EDP, e, portanto vai nos dar aqui uma visão mais da segurança. E depois temos o Wilson Lucas, também já esteve connosco em outros painéis, que tem uma visão aqui mais global do IT e do digital, e é responsável pelo digital e pelo IT na ADIC, na Agência de Desenvolvimento e Coesão. Obrigado. E temos também o Alex Campos, que é o Principal Solutions Engineer da Cloudera. Enfim, a Cloudera é uma das empresas que tem se revelado mais inovadora e dinâmica ao nível daquilo que é o Big Data e, portanto, acho que vamos ter aqui uma conversa muito relevante, até porque esses dois mercados, o Big Data e segurança, nós estava aqui a olhar para alguns números, o mercado de segurança em Portugal já vai atingir, já ultrapassou 300 milhões de euros e cresce a 11%, e o Big Data está já nos quase 400 milhões, Big Data e Analytics. E continua a crescer também 12%. Portanto, temos aqui mercados de grande crescimento. E eu começava aqui com a Daniela e perguntava como é que, enfim, todos nós, eu pelo menos tenho o cartão Continente, não sei se todos têm, mas eu tenho, utilizo muito. Agora vamos olhar do outro lado. Como é que o Continente consegue recolher toda essa informação de tantos consumidores em Portugal e, de facto, criar valor para o cliente final, obviamente criar valor também para os acionistas dos acionistas da Sonai MC, mas como é que vocês abordam esse tema da segurança? Não sei, há tantos dados. E a segurança aqui numa perspectiva mais alargada de segurança, privacidade, vamos tocar aqui um pouco na ética, na forma como se utiliza os dados. Explica-nos lá, Daniela, um pouco como é que vocês trabalham lá atrás com os nossos dados. Desde já, muito boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. Por acaso, é uma pergunta engraçada. Eu e nós na Sonai MC sempre tivemos muita preocupação com os dados do cartão. O cartão nasceu antes até de se falar muito e tanto em Big Data, mas desde o início que sempre houve muito essa preocupação da proteção e da segurança destes dados que são pessoais e que são um asset muito valioso para a empresa e que, na verdade, em cada um de nós é muito valioso a nossa privacidade. Eu costumo sempre dizer, e depois quando veio também um bocadinho a loucura do GDPR, que é, nós para fazermos analytics, na verdade, não precisamos de dados pessoais. E isto é algo que estou sempre também, e que estamos sempre muito interligados e muito até com as equipas que trabalham a analítica do cartão, sempre muito com esta dinâmica e este tema presente. Porque, na verdade, eu para fazer a modelação, para vocês receberem os cupons que recebem associados ao vosso cartão, ou até o folheto personalizado, na verdade toda a modelação e analítica que é feita não tem o dado pessoal, ou seja, nem sequer tem o número do cartão, porque efetivamente até o número de cartão é um dado único da pessoa e convertemos tudo isso nos tokens associados. Mas depois sim, há uma parte em que nós precisamos de ligar este número que não diz nada a ninguém, que efetivamente tem que receber um folheto no seu telemóvel, tem que receber uma mensagem no seu telemóvel ou no seu e-mail ou o que for, e há ali uma parte em que nós temos que ligar este mundo analítico com um mundo operacional
efetivo que vai realmente ter impacto nas pessoas. E aí entramos com muita segurança. Desde formar as poucas pessoas que têm acesso a isso, ou seja, e nós conseguimos que só 5 pessoas é que têm acesso a esta informação e conseguem, digamos, que juntar estes dois mundos. Nós investimos muito nesta segurança destes dois mundos e conseguimos efetivamente, claro que tecnologicamente hoje em dia também é muito mais fácil, temos e formamos os próprios, já não são os analistas, mas sim as pessoas operacionais que têm que fazer esta conversão e este envio, esta automatização operacional, e conseguimos assim garantir que esta segurança está controlada. Claro que esta dinâmica começa a tomar cada vez mais proporções quando nós temos cada vez mais dados, recolhemos cada vez mais informação, juntamos dados cada vez mais operacionais com dados analíticos, ou seja, nós estamos sempre muito a promover uma fonte única de acesso, também para conseguir ter mais informação por um lado, mas por outro também ter uma maior segurança sobre os dados, quem é que tem acesso e de que forma é que as pessoas acedem, e sabendo nós que só acedem ali, por isso, por um lado, é mais fácil controlar, mas também potenciamos muito mais self-service. E neste self-service, que é muito bom para quem faz analítica e que potencia muito todo este crescimento de valor sobre os dados, nós também trabalhamos sempre cada vez mais na parte da segurança, que efetivamente é uma grande preocupação. Quer a segurança, quer também o governo efetivo. Claro que nos dados privados nós temos um governo muito mais apertado, mas a dinâmica da segurança dos dados, apesar do privado ser aquilo que está no topo e que nós nunca facilitamos, há também toda uma componente à volta de dados que muitas vezes não são tão privados, mas que, na verdade, também temos de ter alguns cuidados de segurança. Ou seja, há a informação associada aos cartões, com a informação do cliente, que há uma segurança máxima e um número restrito de pessoas que, no fundo, têm acesso a essa informação e conseguem fazer, no fundo, a ligação entre essa informação que identifica-se o cliente com depois a outra informação que é anonimizada e que é depois utilizada numa perspectiva de exploração, mais de de analítica avançada. Exatamente. Ok, muito bem. Já voltamos aqui a esse tema, mas passava agora aqui a palavra ao Paulo. Paulo, enfim, a EDP é um gigante com imensos sistemas, com muitos dados, com muito Big Data. Como é que vocês garantem a segurança e a privacidade dos dados? Sei que é uma pergunta muito genérica, mas se conseguires comentar de alguma forma algumas boas práticas, alguns princípios que vocês têm no grupo para garantir essa segurança dos dados e depois, obviamente, a privacidade da informação dos vossos clientes, que também, enfim, milhões de clientes, ou praticamente todos os portugueses, de alguma forma, ou quase todos, não todos, porque há o mito do monopólio, certo, não temos mas há mais que 5 milhões. Sim, de certa maneira, sim. Se puderes partilhar assim, alguns princípios gerais, como é que vocês fazem como é que garantem a segurança e a privacidade, acho que era ótimo aqui para nós. Muito bem, não é fácil. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Pois essa pergunta é bastante complexa, não é de certeza nenhuma resposta perfeita, nem há. Mas eu abordaria aqui a resposta de uma forma como eu gosto, estruturada, assim por frameworks. E eu diria em 4 domínios: na identificação, na proteção, na detecção e depois no recover. Portanto, ou seja, e abordando cada um deles, portanto, passando assim de uma forma sintética sobre cada um deles. E depois, no final, eu tenho que fazer aqui uma ressalva, porque parece que depois fazemos isto tudo em todo o lado e as coisas não são bem assim. Mas, por exemplo, na identificação é muito importante e nós fazemos isso, ou tentamos fazer isso no que diz respeito, portanto, a dados pessoais, até por causa das questões do GDPR, a identificação, onde é que estão os dados? E os dados há por todo o lado. Como disseste, a empresa é gigante. E também temos a questão dos dados, não é só em Portugal, temos em Espanha, no próprio Brasil tem uma lei muito semelhante, e os dados existem por todo o lado, e toda a gente tem dados nos seus laptops, nas suas aplicações, algumas ainda bem localizadas, eu não diria debaixo da secretária, mas em alguns sítios muito próximos de algumas unidades de negócio, e essa identificação, esse data mapping é fundamental para nós sabermos o que estamos a proteger. É a mesma coisa, aliás, o mundo convencional tem analogias muito boas para isso. Se eu não tiver o mapa da localidade, eu não sei como é que eu vou proteger da melhor maneira. Portanto, a identificação dos dados é muito importante. No aspecto da proteção, podemos passar aqui
uma tarde inteira a falar, mas a proteção tem muitas componentes. Vou dar aqui realce a duas. Uma delas, ou três. Uma delas, a gestão de identidades e acessos. Ou seja, é muito importante haver uma gestão de identidades e acessos que seja bem estruturada, que seja bem pensada. Ou seja, os tipos de dados que existem, as funções de negócio que existem, a quem é que eu vou dar acessos responsáveis por essa atribuição, e isso tem que estar de uma forma, tem que haver. Quer dizer, pode parecer uma coisa que é um bocadinho pesada, mas sem isso não existe realmente um verdadeiro controle dos acessos a dados. O outro aspecto que eu ia falar era a classificação da informação. É também um tema muito complicado, porque normalmente é muito difícil, mesmo quando nós temos aquelas ferramentas, falando até da informação do nosso Office, quando nós temos a ferramenta a dizer como é que eu vou classificar a informação, chegar ali e tentar classificá-la não é algo que esteja dentro do nosso ADN, por assim dizer. Portanto, existem ferramentas, começam a haver mais, de classificação automática de informação, que são importantes. E porquê é que eu disse que afinal não eram duas, são três? Porque isto deriva, ou seja, dá origem à terceira parte, que também é muito querida, porque nós sofremos, aqui os da segurança têm todos, e todos os negócios também deveria ter, o pânico do ransomware, não é? Portanto, e do que pode acontecer, e efetivamente imaginem que quando há um ransomware, quando alguém leva os dados, uma das pressões para fazer o pagamento do resgate é exatamente a divulgação da informação. Quer dizer, já as operações estão em baixo, mas além das operações estarem em baixo, e na questão da divulgação da informação. Pois bem, se ela estiver protegida, se ela estiver encriptada, não é? E isso pode derivar daquela parte da classificação que falei, porque nem toda precisa de estar encriptada, se ela estiver encriptada, realmente aquilo perde o valor e perde o significado para o atacante e nos deixa muito mais protegidos. Podia falar de outras coisas, como estou aqui a recordar, só de olhar aqui para os meus colegas de ambientes pré-produtivos, as questões de minimização de dados, etc., que toda a gente acha que tem que ter os dados todos nos pré-produtivos, porque toda a gente precisa para fazer. Não é verdade. Há mindsets que têm que se mudar. Mas, para não estar aqui a monopolizar, vou passar para a detecção. A detecção é importante, porquê? Porque todos nós temos mobile devices, temos laptops, estamos em todo lado, cloud, etc. E, portanto, se eu não tiver, vou só focar no endpoint, a capacidade de saber o que é que está um data leakage ou que tipo de informação. Há outras formas, mas no endpoint, essa parte do data leakage é importante perceber e tentar detectar quais são as fugas de informação. Finalmente, o último ponto, que é o recover, no sentido de que realmente quando nós temos um problema nós temos que recuperar dados. Portanto, a informação tem que ter um ciclo de vida, temos que saber o que fazer backups, temos que saber também, uma parte importante que traz muitos custos, às vezes, para as infraestruturas, poder fazer o traceability, ou seja, ter logs. Logs é uma exigência do GDPR. Portanto, para quem não saiba, portanto, ficamos elucidados. Os logs, tem que haver uma política de logs e tem que ser cumprida. Portanto, que eu estou a pôr nesta parte final, porque já estou a pô-la numa perspectiva de forensic, ok? Pronto, estas quatro coisas, que já ocuparam aqui alguns minutos, têm que ser suportadas em duas pilares. Estava aqui a falar aqui com a Daniela há bocadinho, enquanto estávamos a almoçar, que uma coisa é as pessoas às vezes não têm a consciencialização, porque falando aqui da parte de atribuição de acessos, estávamos a dar aquele exemplo que eu tenho acesso, quem é que tem o acesso? Foi a minha chefe, foi a minha hierarquia, foi o meu diretor. Se calhar, quando se dá acessos, não se tem a consciencialização desse aspecto, ou seja, da responsabilidade. E termino já. Não, Paulo, Gabriel. só ia até pedir para acrescentares uma coisa, nem era para terminares logo, era só para acrescentares uma coisa. Ou seja, acho que a Daniela falou muito desse tema de alguma restrição ou muita restrição no acesso aos dados, principalmente onde tem os dados pessoais, e tu falaste um pouco sobre a questão de mapear a informação, mas também mapear o utilizador. Tu dirias que essa parte do mapear a criticidade da informação e mapear a funcionalidade que cada utilizador deve ter são os aspectos mais relevantes? Ou seja, é a base de tudo, sem isso nada funciona? É assim, isso, depois para ver se não me perco no que ia dizer. Eu acho que isso é fundamental, mas eu também não quero parecer aqui cinzento, porque já não estamos nas organizações em que há o fulano que tem um chapéu e que faz, só aperta parafuso, o fulano que faz o chapéu, porque depois isto também se torna muito rígido. Temos que fazer aqui um balanço, mas também não podemos ir para o outro extremo, não é? Lá está, o diabo está nos detalhes, não é? Toda a gente sabe disso. Portanto, também não podemos ir para o outro extremo, que é a porta aberta, porque aí não há uma responsabilização e pomos em causa direitos
que são direitos nossos, como cidadãos, como direitos da humanidade. Portanto, que nós, pelo menos nas sociedades ocidentais, aí naquelas que vivem em liberdade, portanto, sobre a democracia. Portanto, ou seja, não podemos ser também muito rígidos, não é? Porque senão acabamos depois por perder essa capacidade de utilização dos dados e todo o potencial, porque a evolução, o nosso propósito é a evolução. Eu trabalho em segurança, mas o propósito é assegurar a evolução, não é mudar para trás. Nunca pensei na minha forma, estou sempre a dizer isso. A minha missão, a minha visão era ser enabler do negócio. Mas se perguntarem ali aos meus amigos, dizem logo que eu sou um blocker. Mas a minha missão é ser enabler. Portanto, o progresso é para a frente, como diz o outro. Não é? E a ideia é assegurar isto. Portanto, não podemos ser demasiado rígidos, senão cortamos toda esta flexibilidade e este time to market, esta adaptabilidade, mas também não, temos que ter consciência que não pode ser bar aberto, para usar a expressão mais comum que nós ouvimos. Portanto, temos que ter este balanço e esta tensão entre as duas forças é importante. Só voltando parênteses, porque depois fui interrompido, falta, portanto, esta consciencialização e awareness sobre a utilização dos dados. Um outro aspecto muito importante é o security by design, ou seja, quando eu entro com a segurança nestas equipas de projeto, é fundamental entrar logo, se conseguir desenhar logo à partida todas estas questões de acesso, as plataformas que disponibilizam os dados, estão seguras, tudo isto é muito mais fácil e muito menos moroso e muito menos custoso, em termos de money, fazê-lo no início do que depois a posteriori. Por último, calma já, só uma coisa, ter uma noção. Também temos de ter a noção do risco, mais uma vez, que leva depois a não entrarmos em paranoias e obsessões. Da mesma maneira que a minha casa não é protegida, como, por exemplo, a do Primeiro-Ministro, independentemente do juízo moral, se a proteção é boa ou não. Portanto, a minha casa não é... Portanto, nós temos que saber o que é mais importante proteger, as joias da coroa. Ou seja, basicamente, não podemos aplicar a mesma receita a tudo. Eu não posso, se calhar, ter o mesmo nível de logs a todos os tipos de dados, porque depois estou a ter um custo demasiado para aquilo que a informação requer. Portanto, esta consciencialização baseada no risk approach, portanto, e na ideia de joias da coroa, por assim dizer, é fundamental para poder fazer a segurança. Ou seja, nunca se vai eliminar completamente o risco. Claro. Vai sempre haver, agora é preciso perceber qual é a informação, os dados que de facto fazem sentido investir mais para ter uma segurança ainda maior. Eliminar o risco é não haver negócio. Não é isso que queremos. Wilson, e na administração pública e na ADIC concretamente, vês a segurança como um bloqueio do desenvolvimento de sistemas ou como um enabler? E depois queria também que acrescentasse aqui boas práticas e daquilo que tem sido a abordagem da ADIC ao nível da segurança nos seus projetos de transformação. Eu sei que a ADIC fez houve muita transformação na ADIC nesses últimos 2 anos e queria que partilhasse um pouco connosco como é que lidaram com o tema da segurança nesse processo. Muito bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a poder partilhar a experiência convosco. Eu vejo a segurança como uma contraparte da transformação digital. Uma coisa não vai acontecer sem a outra. Não é possível haver transformação digital sem haver segurança. A segurança traz confiança e é um valor fundamental hoje em dia. Se tivermos confiança, avançamos com mais agilidade. Nós na ADIC, traçámos um plano operacional para o digital em 21, já lá vão 2 anos, de facto. E nesse plano operacional, que declinava da estratégia, tínhamos um princípio, um conceito, Digital Trust, sobre o qual eu tive o privilégio de ouvir o Paulo há 4 ou 5 anos atrás falar sobre ele, e que me parece que continua atual. Segurança da informação, privacidade, ética e transparência. E foi com esta base que desenhámos o plano de transformação digital. O facto de falarmos em dados como ativo é a mesma coisa no mundo real. Nós temos um edifício, é um ativo e, portanto, há que adequar o nível de proteção consoante a criticidade desse ativo. O que é que nós fizemos na ADIC em termos de segurança e, mais uma vez, priorizando por nível de risco? Optámos primeiro por reforçar os controlos técnicos, porque de facto estavam bastante debilitados. A nossa jornada para a cloud, nós neste momento estamos 100% em cloud, também foi um caminho, um passo nesse sentido.
enfim, reforçámos o processo de gestão de incidentes de segurança, articulámos com o serviço SOC que entretanto contratámos. Estamos também a articular com o CNCS para a incorporação de dados no panorama e, portanto, temos aqui um ecossistema de proteção, digamos assim. O que fizemos mais, proteção de acessos privilegiados, acho que é uma ameaça que é fundamental a reduzir o risco e que endereçámos e que estamos a desenvolver. E depois também, isto em termos de tecnologia, em termos de processos, montámos também um programa de Data Governance. É essencial termos governança nos dados, senão, como alguém disse de manhã, garbage in, garbage out. E, portanto, e também consigo partilhar dados interessantes sobre isso. Quando começámos a implementar esse programa, as pessoas do negócio diziam, não, os dados são teus, são do IT. E eu comecei-me a rir. Portanto, há que enfrentar também este mindset, que é muito fácil os dados serem do IT e eu tenho acesso aos dados quando quiser e isso não é assim, isso não acontece, não é? Seguimos aqui o princípio da minimização da recolha, também no acesso, portanto, as pessoas só têm acesso aos dados na estrita medida em que precisam deles para trabalhar. Na licitude, naturalmente, não podemos recolher mais dados daqueles que são estritamente necessários. Um aspecto importante também no compliance, na legislação, obviamente que somos obrigados a seguir a legislação, optamos por seguir as boas práticas, as ISOs, os NISTs de vida, etc. E há muita legislação, felizmente, para aplicar. E também tem aparecido ao longo dos anos e é de saudar. Seria mais fácil avançar sem a parte de legal? Sim, mas não seria ético, não seria justo e acho que não seria seguro para a organização. Por último, voltava ao papel do Data Governance. É essencial definir um glossário que seja conhecido por todos, definir e manter. Definir os perfis não é fácil, falar com as pessoas do negócio e estabelecer os data owners. Enfim, é o conselho que dou para aqueles que não têm um programa, têm que garantir, porque senão não vão ter qualidade nos dados. E creio que é isto que temos feito. Temos planeado fazer mais, mas se calhar fica mais para daqui a bocadinho, para não monopolizar a conversa. Obrigado, Wilson. Eu percebi, por um lado, vês a segurança como um acelerador de negócio, como na Fórmula 1, não é? Os travões, a segurança está como os travões, não é? Se não tivermos travões, não conseguimos acelerar depois da curva. E o outro aspecto que acho que mencionaste também é relevante, é o tema ou seja, de envolver a organização toda, não é? Envolver o negócio, ou seja, não é uma questão, não é uma responsabilidade do IT, é uma responsabilidade da organização como um todo que tem que se comprometer com os dados. E eu acho que um dos aspectos que foi, enfim, que vocês os três tocaram tem a ver com a questão do governance, né? Como é que se governa isso envolvendo o negócio, como é que se cria, digamos assim, esses frameworks para garantir a segurança da informação. E passava aqui a palavra ao Alex Campos, da Cloudera, enfim, que é uma referência ao nível de soluções de Big Data. Alex, se pudesse falar um pouco, ou seja, para além da tecnologia toda que está por trás das soluções da Cloudera para gerir, enfim, quantidades massivas de dados, como é que se pode garantir a correta governance e segurança da informação? Tens aqui alguma receita mágica? Secreta, mágica? Obrigado, Gabriel, pela introdução, os companheiros e a audiência. Bom, como comentaste, a Cloudera é uma empresa referência, né, que ajudou muitas empresas a sair do mundo tradicional Data Warehouse BI, mover para o Data Lake e atualmente no Lake House, não, que é um novo conceito, né, mais Gen AI, não, que estamos vendo. E nessa transição e evolução, a Cloudera, um dos princípios básicos é poder ajudar justamente que eu acho que a minha resposta vai ser um pouco o resumo de tudo, na verdade, que encaixou muito bem, que é democratizar essa informação, ajudar aos utilizadores finais, né, poder acessar essa informação e criar seus projetos e um pouco o autosserviço, né, a partir dessas plataformas de Big Data e Lakehouse, né, atualmente. Então, nessa busca, nesse caminho de democratizar e habilitar o autosserviço, sempre temos que equilibrar, né? Como o Paulo comentou, né? Esse mundo louco de eu quero acessar os dados e quero todo acesso aos dados, mas também ao mesmo tempo de
segurança e como a gente pode equilibrar esse bar aberto com o que o TI procura, né? E nesse caso, a Cloudera habilita uma plataforma, um componente, né, que a gente chamamos de SDX, que é uma experiência de dados compartilhada entre os diferentes utilizadores, onde temos um catálogo de dados, onde o metadado técnico de negócio é super importante, né? É a partir daí onde para mim, autosserviço sem esse catálogo não é possível, porque vai sempre depender de alguém para poder perguntar onde está a informação, né? E a partir daí habilitamos 4 pilares básicos que eu acho que o Paulo também pode concordar, autenticação, quem sou, autorização, o que eu posso fazer, auditoria, sempre deixar um registro, e a parte de criptação para que principalmente clientes do mundo financeiro, é super importante, né? Então, digamos, nessa busca de encontrar esse equilíbrio, justamente esse componente está ajudando as empresas a poder criar, habilitar, digamos, não, porque obviamente a cultura de autosserviço, data-driven, não é só tecnologia, né? Tem a parte organizacional, mas pelo menos o componente técnico de disponibilizar os dados, as empresas podem estar muito tranquilas que esses componentes ajudam nesses pontos. Obrigado, Alex. Eu não sei quanto tempo é que tenho, eu não estou aqui a ver. Muito, tarde toda. Vamos dizer, tarde toda, é bar aberto. Para ficar toda a tarde já? Mas enquanto validamos aqui mais cinco minutos para cada, é isso? Obrigado. Então vamos tentar encerrar com uma perspectiva daquilo que são, se calhar, os principais. Falamos do GDPR, que criou um conjunto de desafios tecnológicos, culturais, processos, mas olhando para frente, ou seja, quais os desafios que vocês antevêm ao nível da segurança, da privacidade dos dados, e quais é que são, se puderem dizer, obviamente, quais é que são aquelas 1 ou 2 áreas de maior investimento nos próximos anos? Portanto, deixava aqui, podem responder as 2 ou só uma, ou nenhuma, até porque temos pouco tempo. Daniela. Eu posso, pegando muito aquilo naqueles pilares que o Paulo falou, uma das coisas que nós já sentimos e temos vindo a sentir tem muito a ver com este mapeamento dos dados, que junta ali com o catálogo, ou seja, aqui o lineage mais técnico com, digamos que um lineage mais de negócio. E a grande dificuldade das pessoas há muita informação, há informação raw data, não é? do lakehouse, que é juntas informação raw data com informação data warehouse, e há muita informação. E a dificuldade das pessoas é qual é a informação, onde é que está a tabela, onde é que está o modelo de dados, etc. Eu, sempre que os meus parceiros me vêm falar do catálogo, eu pergunto sempre, o meu sonho é ter, agora o meu sonho é ter um upgrade, mas o meu sonho era, eu dizia-lhes sempre, era eu ter uma página tipo a do Google em que eu escrevo, quero consultar transações, e aparecem umas tabelas, modelos de dados, onde eu posso consultar transações, uma coisa que é básica no negócio do retalho. Agora tenho um upgrade para o ChatGPT, se calhar já consigo fazer outras perguntas. Mas basicamente é muito esse o investimento, ou seja, neste governo e efetivamente os data owners sentirem-se como owners, ou seja, este self-service acarreta uma coisa, que é a responsabilidade. Não é? Exatamente. E o investimento é muito nisto, em automatizarmos cada vez mais este mapeamento, sabermos que dados existem, não só para proteger a segurança, porque isto permite nós robustecermos a segurança, sabermos onde é que eles estão, quem é que acede e o que são partilhados, porque eu, ao fazer self-service, os meus negócios partilham dados entre si. E isto também é algo que nós depois temos que, efetivamente, conseguir, de alguma forma, mitigar este risco de segurança. Por isso, o investimento é muito nesta componente mais estratégica de também, cada vez mais, automatizarmos este lineage e ter um robustecer do próprio lineage para os próprios utilizadores finais. Ou seja, muito relacionado com processos, tecnologia que permitam melhor governance da informação. E que não dependa tanto de manualismos. O lineage já existe há muito tempo. Nós começamos a implementar a Hadoop e, na altura, em 2015, a nossa plataforma de desenho da ETL já tinha lineage embebido. Mas a verdade é que não basta ligar. É preciso haver sempre durante o projeto, e é muito bem, nós até dizíamos, olha, by design, vocês têm que garantir o lineage, mas depois aquilo perde-se e nem sempre é mantido. É um bocadinho como hoje de manhã estão a falar na questão da documentação, não é? Toda a gente faz documentação,
mas vêm-me sempre perguntar como é que é a fórmula XPTO da métrica X. Eu digo, opá, já temos um business glossary, já temos documentação, porquê é que ninguém foi consultar? E eu penso que aqui este AI generativo que temos vindo a falar muito é onde nos vai potenciar muito isto. Ou seja, não é prático muitas vezes para um analista, ou não é tão rápido fazer um telefonema ou falar com o colega do lado a saber onde é que está determinada informação. Do que andar a consultar um sítio para saber onde é que vai buscar a informação. E isso acho que vai facilitar muito. E por outro lado, estava a falar muito aqui com o Paulo, que é o AI a nível de segurança também nos vai ajudar muito. Ajudar a tentar, claro que também vai nos atacar mais, mas também nos vai ajudar muito nesta questão de conseguirmos de uma forma que não dependa tanto de nós, ou de alguém que foi lá fazer um tag à informação, ou de alguém que foi classificar que aquilo é uma informação pessoal ou não, ou se é crítico ou não, e isto acho que é onde nós temos efetivamente que investir. Okay, muito bem. Paulo, em um minuto, automatizar com AI e tudo, identificar uma coisa completamente nova que ninguém ouviu falar. Inteligência artificial. Vais automatizar tudo e o papel do CISO deixa de existir. Não, não é bem isso. A Daniela já me roubou aqui a deixa lá fora. Já me roubou a deixa, mas basicamente há esta ideia, né, daquela frase da faca de dois legumes. Né? Portanto, porque a inteligência artificial tanto dá para os atacantes serem muito mais sofisticados e fazerem ameaças que se calhar até agora... Basta lembrar aquelas que já existem, que são mais comuns e que já todos nós sabemos, que é o deepfake, não é? Portanto, meter o Gabriel a dizer uma mensagem completamente diferente e estar aqui a falar de futebol e parece que estamos aqui neste evento. Essa aí já é uma realidade, mas outras ameaças vão de certeza surgir com base no AI, no desenvolvimento do AI, porque o AI já existe há muitos anos e os próprios algoritmos que estão por base também. O que temos agora é mais processamento e mais dados. E depois, para o lado, portanto, isto do lado do Dark Side of the Force, para o lado bom da força, temos tudo aquilo que já a Daniela mencionou, mas no sentido, acho que tem potencial também para colmatar a grande falha que nós temos em termos de capacidades, em termos de recursos para a cibersegurança. Todos nós sabemos e falamos que são em milhões o número de falta de competências por todo o mundo, e com estas ferramentas nós acreditamos, portanto, que podemos ter operadores a fazerem tarefas menos cansativas, e muito mais efetivas, e ao mesmo tempo detectar as ameaças com muito mais velocidade. Podendo ainda fazer outros processos que também mencionados aqui, muito importantes, pela Daniela, que é uma classificação ainda mais inteligente do que aquilo que podemos fazer atualmente com as ferramentas que existem. Portanto, estes dois legumes, né, acabam por ser, acho que, os próximos investimentos nos próximos anos nesta área. Bem, Wilson, para terminar, AI também é o foco, automatização? Tem que ser, não vejo nenhuma organização moderna que não pense nas duas letrinhas, não é inevitável. O que é que nós vamos fazer? Continuar a apostar em uma plataforma inteligente de dados para fazer analítica com, lá está, recurso à inteligência artificial, LLMs. A breve trecho também conto disponibilizar um bot, o mês que vem, se calhar, para ajudar. O use case é libertar chamadas de primeira linha e depois é um caso que espero que escale e que espero gere novos use cases. E é basicamente aí continuar a apostar na segurança, a reforçar a gestão de identidades, a gestão de acessos, é fundamental para reduzir o risco. Bem. Alex, para terminar, última nota. Sim. Eu vou começar pelo final, híbrido. Tem muitas empresas que vão começar a adotar plataformas híbridas de dados. A mesma IDC, por exemplo, indicou em um estudo que mais de 60% das empresas vão ter o mundo on-premises, mas também extensão na nuvem pública. Então, é super importante que essas plataformas de segurança sejam fáceis de administrar, tanto para o mundo on-premises, tradicional, que vamos ter muitas empresas que vão continuar, mas também no mundo da nuvem pública, e que essa administração e experiência do usuário seja igual, né? Independente da infraestrutura on-premises ou nuvem pública que utiliza. E isso é o que a Cloudera vai continuar ajudando as organizações a fazer. Okay? Muito bem. Obrigado.